Olá, tudo bem? Este é o podcast Fitness and Wellness. Eu me chamo Lucas Zick, sou profissional de educação física, personal trainer e especialista em saúde da família. Bora lá? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. E hoje a gente vai estar discutindo um pouquinho desse paradoxo de gordinho mais em forma ou gordinho mais ativo. E para a gente falar um pouco não, conversar bastante sobre esse tema, dar uma aprofundada, eu trouxe um dos maiores estudos já presentes sobre o tema na área. Ele foi lançado numa revista europeia de proteção cardiovascular em janeiro de 2021, então é um estudo bem recente. E aí é importante a gente já começar a destacar alguns conceitos que eles utilizaram no artigo, no estudo, para a gente conseguir dialogar sobre eles no decorrer desse bate-papo. Então a gente precisa entender os conceitos do que é uma pessoa com peso normal, sobrepeso, obesidade, e assim também o que é uma pessoa inativa fisicamente, insuficientemente ativa ou regularmente ativa. Então, para esse estudo, que foi autorrelatado pelos participantes, o que acaba já sendo uma limitação, mas não deixa de ser um excelente estudo, eles utilizaram um fator para considerar uma pessoa com peso normal através do IMC. Se ele estivesse entre 20 e 24,9, é uma pessoa considerada com peso normal. Uma pessoa com sobrepeso, ela tinha que ter um IMC entre 25 e 29,9, e para ela ser considerada obesa, ela tem que ter um IMC maior que 30. E essas são hoje as formas com que se utilizam as determinações de característica corporal de qualquer pessoa dentro da saúde pública. Já em questões relacionadas à atividade física, para caracterizá-las em grupos, as pessoas caracterizadas como inativas fisicamente eram aquelas que não relatavam praticar atividade física moderada ou vigorosa alguma. As pessoas insuficientemente ativas, que era um segundo grupo, são aquelas pessoas que não atendem recomendações mínimas da Organização Mundial de Saúde, ou seja, se ela não pratica pelo menos 150 minutos por semana de atividade moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa ou intensa. E já as pessoas que foram consideradas regularmente ativas são aquelas que cumpriam todas as diretrizes propostas pela Organização Mundial de Saúde, ou seja, a pessoa praticava 150 minutos de atividade física moderada ou então praticava 75 minutos ou mais de atividade física vigorosa. O destaque que eu trago aqui é sempre bom a gente lembrar que até a data de publicação desse estudo não haviam sido alteradas pela Organização Mundial de Saúde ou pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte as recomendações mínimas de atividade física. Hoje, essas recomendações foram dobradas, ou seja, você precisa praticar no mínimo 300 minutos de atividade física moderada por semana, ou então 150 minutos de atividade física moderada, vigorosa. Para esse estudo foram selecionadas 527 mil pessoas, com idade média de 42 anos, só que todo o grupo dessa amostra era composta de pessoas entre 18 e 64 anos. De acordo com essas classificações que eu apresentei anteriormente, então a gente tem 9 possibilidades de grupos para todas essas pessoas selecionadas. Ou seja, uma pessoa com peso normal pode ser classificada como inativa fisicamente, ou regularmente ativa, ou insuficientemente ativa, e assim também para os grupos de sobrepeso e obesidade. Eles avaliaram o risco cardiovascular de todas essas pessoas através dos 3 principais fatores de riscos para ataques cardíacos ou acidentes vasculares cerebrais, os famosos AVC, que são eles a diabetes, né, nível de glicemia no sangue, o colesterol e pressão alta. Aí a gente entra na parte bacana, que são os resultados desse estudo. Eles mostram pra gente que todas as pessoas que são ativas fisicamente, independentemente do índice de massa corporal, do IMC, elas possuem maior proteção contra os fatores de risco para as doenças cardiovasculares.
Ou seja, aquela pessoa que possui sobrepeso ou até mesmo é obesa, mesmo sendo ativa fisicamente, ela está mais protegida de eventuais problemas cardíacos que ela possa ter. Porém, eles também destacam em boa parte do estudo que essa atividade física regular, de 150 ou mais minutos por semana, ela acaba não compensando todos esses efeitos negativos que a obesidade e até mesmo o sobrepeso traz para as pessoas. Já foi verificado em outros estudos e também no estudo deles que as pessoas com sobrepeso ou obesidade, elas possuem, um risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares maior do que as pessoas com peso normal, independente do nível de atividade física. Ou seja, uma pessoa obesa que pratica atividade física, ela tem um risco de desenvolver algum problema cardíaco maior do que uma pessoa com peso considerado normal que também pratica atividade física. Depois disso, os autores eles trazem uma discussão meio controversa de outros estudos que eles utilizaram como referência tanto para a discussão quanto para o desenvolvimento do estudo deles. Em um caso, eles acabam citando uma revisão sistemática, que é o topo da pirâmide científica que a gente usa para desenvolver as metodologias e os parâmetros de saúde hoje. E nessa revisão sistemática, eles também demonstraram que as pessoas que têm sobrepeso ou obesidade apresentam um risco cardiovascular aumentado em comparação com os pares normais, ou seja, as pessoas que têm peso normal e são ativas fisicamente, ou pessoas que têm peso normal comparado a pessoas obesas que não praticam atividade física. Em todas essas possibilidades, as pessoas com sobrepeso e obesidade possuem um risco cardiovascular aumentado. Só que ao mesmo tempo também eles trazem estudos que não demonstram essa diferença significativa nos grupos, porém são estudos com amostras bem menores, com apenas 1.000 ou 2.000 pessoas. A partir disso, então, a gente deve ter uma gama de estudos futuros, não muito distante, que devem sanar a seguinte dúvida de muitos profissionais da saúde, não só da educação física. Será que a atividade física sozinha, ela possui um efeito cardioprotetor suficiente para neutralizar todos esses efeitos prejudiciais que a obesidade vem trazendo para as pessoas? Esses resultados, eles não podem ser traduzidos ou eles não significam que o combate à gordofobia, ela deve deixar de acontecer. Muito pelo contrário. Esse combate é diário em toda a esfera da saúde, por todos os profissionais e também nas esferas educacionais dos professores com as crianças. É importante a gente sempre destacar que a obesidade ela é uma doença multifatorial, ela necessita de acompanhamento multiprofissional de médicos, psicólogos, nutricionistas, profissionais de educação física, farmacêuticos, enfim, além do apoio de toda a rede social dessa pessoa, seja ela os amigos, os familiares e os profissionais de saúde que acompanham. Isso também demonstra a necessidade do desenvolvimento de novas políticas públicas e também da nossa cobrança como cidadão para com os gestores públicos de políticas que realmente visem o aumento do nível de atividade física na população e também a continuação e desenvolvimento de novas políticas públicas visando a perda de peso para pessoas obesas, através de uma rede de atendimento multiprofissional, porque mesmo com a controvérsia dos estudos, o que ainda tende a aparecer é que a perda de peso ela é mais efetiva pensando em saúde a longo prazo para uma pessoa obesa do que única e exclusivamente o início ou a continuidade de programas de atividade física. Mas, obviamente, pensando em um mundo ideal, as duas combinações juntas talvez sejam a melhor alternativa para essas pessoas. Ao mesmo tempo em que ela perde peso, ela acrescentar a atividade física na rotina dela, pois nós não podemos reduzir a obesidade apenas à prática de atividade física ou apenas à perda de peso. Nós não podemos esquecer que a obesidade traz consigo várias comorbidades e com ela acabam vindo juntas limitações físicas, desenvolvimento de cânceres, a redução do convívio social e assim por diante.
Então é isso, gente. Se você conhece alguém que possui sobrepeso ou obesidade, não deixe de estimular essa pessoa a praticar atividade física e também a perder peso. A gente sempre tem que se lembrar de um conceito holístico de saúde. Nós não somos apenas a mente ou apenas o corpo. Está tudo integrado e da mesma forma o tratamento para com a obesidade deve ser feito. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se ficou com alguma dúvida, escreva para mim. E até a próxima. Valeu!